Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre a Copel, mais especificamente a CPLE 6. A empresa entregou seus resultados desse último trimestre e eles vieram bem positivos. Porém, tem alguns pontos que nós precisamos nos atentarmos, tá? E agora nós vamos conversar sobre esse tópico, tá? Até passando pelo preço atual da Copel e se existem descontos, tanto na parte técnica como também na parte fundamentalista e os seus indicadores. Muito bem, então vamos lá conversar sobre a Copel agora, mas antes, deixa o like, deixa a inscrição aqui no canal e também ativem o sininho para voltarem a ver aqui os meus vídeos, tá, pessoal? Vamos lá então. Primeiramente, atualizando sobre a situação atual das concessões da Copel, onde a empresa investe em negócios sustentáveis e o objetivo da empresa é sempre o longo prazo, tanto até que as suas concessões nesse momento estão para longo prazo. As concessões de distribuição estão renovadas até 2045 aqui, tá? É uma empresa que tem hidroelétrica no centro-oeste do país, eólicas no nordeste e no sul do país e energia solar no sul do país, tá? Passando para os seus resultados, pessoal, a gente percebe que a empresa trouxe aqui um resultado muito relevante no seu EBITDA, chegando aqui a patamares de 1,2 bi, valor muito relevante. Porém, se a gente pega o terceiro trimestre de 2024 com o terceiro trimestre de 2023, enxergamos uma queda aqui de quase 11%, tá? O destaque dessa queda foi a geração e transmissão, ok? E agora dividindo esse EBITDA por segmentação, primeiramente comentando sobre a Copel Distribuição aqui, enxergamos um aumento de 8,7% analisando o terceiro trimestre de 23 com esse terceiro trimestre de 24, um ponto bem legal aqui, tá, pessoal? Melhorou a eficiência da empresa. Temos também agora a Copel Geração e Transmissão, onde o seu EBITDA teve uma queda de 18,2%, tá? E sobre a Copel Comercialização, tivemos uma queda bem relevante aqui também, tá? A Copel nesse trimestre, pessoal, fez algumas movimentações importantes dentro do seu portfólio, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui na apresentação do lucro líquido, mas antes eu quero passar para a parte de redução dos custos com o pessoal, que é um foco da empresa desde a sua privatização, onde pegando o terceiro trimestre de 23 com o terceiro trimestre de 24, nós enxergamos uma queda aqui de 7%, tá? Um ponto bem legal. A empresa vem diminuindo aqui esses gastos, tá? É bem relevante isso, até porque desde a sua privatização, a empresa mantinha um gasto elevado, tá? Nesse ponto. Mas agora eu quero que vocês foquem no lucro líquido aqui da Copel nesse trimestre, tá? Tivemos dois pontos aqui, o lucro líquido recorrente e o lucro líquido reportado. O reportado, pessoal, ficou muito positivo, 176%, tá? Tanto até que é o que saiu nos jornais, por exemplo, tá? Mas dentro desse resultado, nós temos dois fatores importantíssimos. O primeiro é referente ao EGA e Compagás, e o segundo é referente à venda de imóveis, tá, pessoal? Então, juntando esses dois itens, os resultados da empresa acabaram se elevando bastante, tá? Então, foram desinvestimentos que ocorreram aqui nesse período que favoreceram o caixa aqui da Copel. Provavelmente eles vão pegar esse dinheiro e vão reinvestir em ativos dentro do nicho da Copel, tá? Como, por exemplo, a distribuição de energia e também geração e transmissão, tá? E é importante destacar que ocorreu ainda mais um item não recorrente aqui, que foram os aumentos de 47 milhões em renda de aplicações financeiras, tá? Se a gente pegar agora esses itens não recorrentes e retirar desse 1,2 bi de resultado, o lucro líquido ajustado ficaria 572 milhões de reais, tá? Uma queda bem considerável aqui, mas que se a gente pega o resultado do terceiro trimestre de 23, ainda ficou superior ao daquele período, tá? Então é importante destacar isso ainda, tá? Apesar desses itens não recorrentes, o resultado ainda veio positivo. Esse é um ponto legal, tá? Lembrando, é claro, que eles estão se baseando nesse EBITDA, as operações em continuidade mais a equivalência, tá? Por isso que tem essa diferença de valores aqui com aquele que eu apresentei para vocês. Então, pessoal, é uma empresa aqui que vem fazendo uma reestruturação interna desde a sua privatização e essa reestruturação segue acontecendo. E é um processo lento, não tem muito que a gente ficar comentando aqui. Tem que aguardar a empresa reestruturar esses processos para, com o passar do tempo, ir melhorando todas as suas
os seus indicadores, tá? Principalmente os indicadores de performance aqui no caso, que é da margem financeira, de produtividade, enfim, tá? A gente percebe que a empresa vem fazendo mudanças estratégicas. Se a gente até pegar esse tópico, veja que a empresa segue fazendo investimentos bem relevantes, principalmente em distribuição de energia, que é o foco da Copel. A cada ano que passa, desde 2020, enxergamos um crescimento nesses investimentos, tá, pessoal? Aqui em distribuição. Para geração e transmissão, enxergamos uma queda de 22 para 23 e agora de 23 para 24, a tendência é finalizar o ano com um investimento superior aqui, tá? Mas não como estava em 2022 e anos anteriores. No consolidado total, a gente percebe um investimento em 2024 que pode chegar em aproximadamente 2,4 bilhões em investimentos. Já saíram até notícias que para 2025 a tendência da empresa é fazer um investimento de 3 bilhões nesses três segmentos, tá? Geração, transmissão e distribuição. E ainda tem a parte de comercialização, tá? Que aí temos que enxergar como que a empresa pode agregar valor nesse ponto, tá? Já que a gente está conversando sobre essa parte de investimentos, vamos dar uma olhadinha então aqui na alavancagem, tá? Dívida líquida vem tendo uma queda apesar daqueles investimentos que eu acabei de mostrar, tá? Esse é um ponto legal. Reparem como a empresa vem tendo essa queda, chama muita atenção, tá, pessoal? Uma empresa que antes era pública e tinha suas dívidas bem elevadas e agora vem se estruturando também nesse aspecto. Esse aqui, pessoal, é um dos indicadores que vão ser afetados com o processo de reestruturação que a Copel vem passando aqui pós-privatização, tá? Uma queda nessa alavancagem acaba favorecendo bastante a saúde financeira da empresa, tá? Bom, vamos dar uma analisada então aqui nos seus indicadores e todos os seus dados dos preços. Conforme eu trouxe para vocês, as receitas nesse trimestre ficou positiva, tá? Enxergamos essa melhora aqui. A empresa vem mantendo uma receita bem estável desde 2022. Só para a gente ratificar sempre aqui, que a empresa ela tem como foco a distribuição de energia, tá, pessoal? 75% das suas receitas vêm de distribuição. Os outros 15% vêm de comercialização, tá? E os outros pegam 9% aqui, tá? Se a gente pegar agora o lucro líquido, pessoal, por conta desse resultado, junto com os itens não recorrentes, enxergamos uma Copel com resultado crescente aqui. Mas esse resultado foi mais inferior, né? Conforme eu já falei para vocês. Mas ainda assim ficou superior ao terceiro trimestre de 2023, tá, pessoal? Mas a gente enxerga que a empresa vem melhorando seus resultados aqui, apesar dessa volatilidade. Foquem no longo prazo, tá, pessoal? Vejam como que fica nítido esse retorno pós 2022 aqui, com o retorno desse lucro líquido mais crescente. Suas margens também demonstram isso, tá, pessoal? Apesar dessa margem já estar embutido aquele lucro líquido não recorrente, temos uma margem próxima à média, desconsiderando 2022, tá? Sobre os seus dividendos agora, pessoal, a empresa está pecando na entrega dos dividendos, tá? Tem muita gente que comprou achando que a empresa poderia pagar mais dividendos pós-privatização, mas é um processo que, igual eu disse para vocês lá no início, demora para acontecer. É um trabalho de formiguinha, vai se ajustando aos poucos, tá? Tiveram 2 pagamentos aqui que foram bem acima da sua média, tá? Mas eu acredito que esses pagamentos podem crescer de forma mais gradativa, caso também não haja, por exemplo, itens não recorrentes aqui que a empresa decida transmitir esses resultados, né, esses valores de não recorrentes, no formato de dividendos, tá? E vejam que a empresa teve um LPA bem interessante nesses últimos 2 anos e um dividendo inferior, tá? Reduziu o seu payout aqui e segurou mais caixa, tá, pessoal? Reparem como que o seu payout ficou próximo a 41, a 37%. Sinceramente, eu acho um payout até que interessante esses 41%, próximo a 50%, tá? Acredito que com o passar do tempo, a Copel ela vai se estruturar para começar a pagar um dividendo interessante também, tá? Importante também a gente ressaltar que ela cresceu bastante, né? O preço dela cresceu bastante nesses últimos anos. Bom, de olho também na sua alavancagem. Igual eu falei para vocês, a empresa vem passando por um processo também de desalavancagem, tá? Vejam que nesse momento está em 1,47, quase 1,5 vezes. A média do setor é até que elevado, tá? Então a empresa está abaixo aqui já. Está abaixo da média histórica dos últimos 10 anos também, tá? Vamos ficar de olho como que a empresa vai tratar esse tópico dos dividendos nos próximos anos, tá? Eu ainda acho que a empresa vai equilibrar esses 2 pontos de investimentos e dividendos, tá? A Copel até prevê um investimento de 3 bi em 2025
sim, conforme eu já falei para vocês lá no início, tá? Então é importante ficar de olho quanto a esses pontos também. Sobre períodos de pagamentos, pessoal, ela segue o mesmo padrão das distribuidoras de energia, tanto a Copel como a CPFL, por exemplo. Para quem não sabe, essas empresas costumam ter a sua Datacom em abril e também próximo ao final do ano, mais especificamente em dezembro, tá? Nos últimos 2 anos, a Copel deixou a sua Datacom para setembro. Esse dividendo aqui, ele vai ser pago agora em novembro, conforme eles nos informaram aqui no início, tá? Então, pessoal, uma empresa que ela não está pagando dividendos tão relevantes, mas que sempre mantém uma periodicidade aqui, tá? Então, melhorando o seu momento, focando mais em dividendos, por exemplo, em um novo período lá na frente, daqui a alguns anos, a gente pode enxergar a Copel virar uma pagadora de dividendos. Ela está num setor muito atrativo, tá? A gente está falando do setor elétrico. Vou dar um exemplo também prático disso. A CPFL, quando ela mudou a sua estratégia a partir de 2020, se eu não me engano, ela começou a também pagar mais dividendos, tá? Então, a gente tem que aguardar, tá, pessoal? Aqui eu também quero passar para vocês o preço teto atual, tá? Levando em conta a estratégia do Décio Bazin. Então, aqui a gente faz o cálculo em cima de 12 meses, 3 anos e 5 anos. Se a gente pegar 5 anos, pessoal, a gente ficaria positivo até por conta de 2021 e 2022, tá? Mas eu acho legal a gente desconsiderar esses pagamentos, tá? São pagamentos atípicos. Então, nesse momento, margem de segurança negativa, tá? Para você receber aqui 6% de dividendos, você tem que comprar ação bem descontada ou também aguardar o momento da empresa distribuir mais dividendos em um novo período, tá? Nos próximos anos, aqui no caso. Vejam como fica nítido a piscina dos dividendos de 1 ano, 3 anos e 5 anos. Em 1 ano, a empresa, nesse momento, não aparece com os descontos, tá? Apenas em 2022 teve essa possibilidade de você receber dividendos próximos a 10% aqui. Na piscina de 3 anos, existiram mais possibilidades aqui, tá? Levando o histórico de dividendos de 3 anos. E de 5 anos, as possibilidades para você receber 6%, por exemplo, eram maiores, tá? Mas na prática eu prefiro levar mais essa ideia dos últimos 12 meses, tá? Por enquanto, futuramente, a gente pode enxergar melhorias aqui, tá? Passando também no seu preço justo de Graham, pessoal, o valor intrínseco do Graham, a empresa hoje trabalha abaixo desse valor intrínseco, tá? Temos um desconto aqui de 30%, tá? De upside, bem legal. A empresa desde 2023 trabalha abaixo desse valor intrínseco, tá? Bem também interessante aqui, tá? Eu foquei mais nesse espaço de tempo, mas se a gente pegar o compilado total, a empresa trabalhou bastante tempo abaixo desse preço justo, até por conta que a empresa era pública, né? Agora que passou em processo de privatização, talvez comece a ter mais volatilidades entre altas e baixas aqui, tá? Lembrando também, é claro, pessoal, que utiliza aqui o scanner da bolsa para fazer essas análises, tanto desses preços tetos, como também do valor intrínseco, ou até mesmo nos seus outros indicadores, tá? Fora também a parte do Market to Bread, tá? E também das carteiras de recomendações que o scanner da bolsa tem aqui. Dê uma olhada lá depois, que tem muito conteúdo que ajuda você a definir o momento certo de entrada nas ações e de saída também, tá? O link tá aqui embaixo. Pessoal, agora nós vamos conversar sobre análise técnica de CPLE 6. Antes de tudo, conforme eu mostro sempre aqui, vejam a linha de tendência de alta nessas empresas no longo prazo, pegando desde 2016 aqui, tá, pessoal? Vejam que a empresa trabalha nessa tendência há um certo tempo, isso é muito legal, tá, pessoal? Esse tipo de empresa me chama muita atenção, tá? É um dos filtros que eu uso na minha estratégia, por exemplo. A gente reduz bastante o risco, tá? Mitiga bastante as chances de erros aqui. E vamos então agora analisar a situação atual da Copel. Vamos lá. Primeiramente, analisando uma chance mais de alta da empresa, que nesse momento não é o caso, a empresa vem tendo um retorno aqui, tem algumas regiões que eu já deixei ajustado para projetar o preço da Copel. Primeiramente seria os 10,42, que chegou em 2 momentos e a Copel não conseguiu ultrapassar, tá? Mas caso ultrapasse, tem a região dos 10,89, depois mais à frente, 11,49. Na frente temos outras projeções também a 12,09 e assim vamos caminhando para as próximas projeções. Para a Copel chegar nesses patamares, a Selic precisaria entrar no processo de baixa, tá? Que não é o que nós estamos vendo, então a macroeconomia tem que ajudar. Os resultados também vão precisar ajudar, então uma consistência de uma elevação, por exemplo, fora volume financeiro, tá, pessoal? Aí sim, a gente pode enxergar um crescimento aqui. Mas, por enquanto, o cenário é mais de baixa. Igual eu falei para vocês, os preços seguraram nos 10,42 em 2 oportunidades aqui. E vem tendo uma queda onde, se a gente pegar essa retração desse movimento de Fibonacci, os preços vêm segurando bem na região dos 9,73, que é um suporte
muito relevante aqui. Vejam que os preços chegaram bem próximo à média desses preços dos últimos 20 meses, tá? Que é uma região muito forte de suporte também. Só para vocês terem noção, todas as vezes que chegou nessa região, o preço retornou, tá? Então vejam que dificilmente a Copel ultrapassa essa região desde 2018, tá? Desde quando teve essa reversão para alta. Então, se a gente enxergar uma concretização de queda aqui, podem abrir bastante descontos para a Copel, mas aí a gente já vai estar falando de um período de maior volatilidade, tá? Caso esse preço fique abaixo dessa região, pessoal, pode vir buscar os 8,89 e também os 8,44, que é a retração de Fibonacci aqui, mais esse movimento, tá? Imaginando uma retração mais forte, 7,95, tá, pessoal? Aí temos outras projeções mais abaixo de Fibo, tá? De retração de Fibo no caso aqui, mas vamos aguardar, vamos verificar como que vai ser os próximos movimentos. Nesses próximos meses, eu já venho atualizando esse gráfico aqui, tá? Recentemente eu até tinha trazido para vocês um conteúdo da Copel, já estou atualizando de novo. Eu vou tentar trazer periodicamente essas atualizações, é importante para a gente acompanhar, tá? Eu gosto bastante de fazer esses estudos aqui. Nesse momento, se a gente pegar o gráfico semanal, pessoal, a gente percebe que a Copel, nessas últimas semanas, é só queda, né? Vem tendo uma retração forte aqui. Nesse momento, até ultrapassou essa região de retração de Fibonacci, que é essa daqui que eu trouxe para vocês, tá? No gráfico mensal, ficou dentro da região, mas no gráfico semanal, vem sofrendo dificuldades. Vamos ver como é que vai finalizar esse mês de novembro. Acabamos de virar o mês aí, temos ainda muitos dias para acontecer, mas já é um ponto para a gente ficar atento aqui em como que vai ser essa movimentação. Nesse momento, é um período mais de incertezas, mas nesses casos, o gráfico mensal demonstra a tendência real da empresa, mais para longo prazo, tá? Quando existem essas quedas, eu, Roger, prefiro fazer aportes por conta dos descontos, tá? Lembrando que não é recomendação de compra ou de venda, tá? É apenas a minha análise, o meu estudo, a minha metodologia aqui, tá? Muito bem, vamos então agora dar uma analisada nos seus indicadores fundamentalistas. O seu PL teve uma queda em 2024, tá analisando os últimos 2 anos, isso é bom, voltou à sua média. A empresa estava bem cara, tá, pessoal? Preço sobre receitas está acima da sua média histórica, está acima de 1 também, mas não em um patamar tão relevante aqui, tá? PVP está bem próximo a 1, está bem interessante. Margem EBITDA mantém uma margem interessante, mas tem potencial para melhorar aqui, tá? Média do setor está em 36%. EV sobre EBITDA está em 6,39, bem próximo a 6, e o ROI está a 12. Precisa melhorar esse ROI também, tá, pessoal? Copel vem evoluindo também o seu patrimônio, os investimentos vão trazendo retornos aqui, tá? O VPA vem tendo uma elevação desde 2021, tá? Aliás, desde 2014, aqui ocorreu aquele desdobramento de 1 para 10, se eu não me engano. A empresa ela tinha um valor bem alto aqui, tá? O LPA também acabou sendo afetado por conta desse desdobramento, mas a gente percebe que vem tendo uma recuperação aqui. Lembrando, é claro, que os itens não recorrentes também aparecem aqui, tá, pessoal? Então é importante se atentar quanto a esse aspecto, tá? Quanto à rentabilidade, se você tivesse feito investimento há 5 anos atrás, o retorno foi muito positivo, tá, pessoal? Você estaria acima do Ibovespa e do CDI tranquilamente, tá? Uma empresa que cresceu bastante, principalmente pós-privatização, aliás, até antes da sua privatização, quando começou as suas notícias, a empresa já deu aquela esticada. E no longo prazo, conforme ela for se ajeitando, ela vai pagar até dividendos atrativos, vai continuar fazendo os seus investimentos e tudo de forma organizada, manter uma eficiência boa, uma produção boa e quem sabe até melhorar a geração, a parte de transmissão também, mas principalmente a distribuição de energia que é o foco da Copel. Para a gente finalizar, quero mostrar para vocês 2 gráficos também, até para vocês terem o norte da situação atual do dólar e também do Ibovespa, pessoal. Primeiramente sobre o dólar, conforme eu já venho trazendo para vocês, o dólar estava nessa elevação. Desde maio ele tinha saído dessa tendência de baixa, tá, pessoal? E agora chegou o próximo a esse canal duplicado, pessoal. Então, podemos enxergar uma queda aqui, até por conta dessa alta da Selic também, tá? Mas a situação do Trump agora lá nos Estados Unidos pode levar também o dólar aqui. Vamos ter que entender como que vai ser os caminhos aqui para os próximos meses. A situação fiscal está pegando muito, tá, pessoal? Mas eu precisa reduzir esses gastos para voltar a enxergar uma luz no fim do túnel, tá?
Por enquanto, gastos elevados afetam a inflação e, consequentemente, a taxa Selic. Se não vier esses cortes de gastos que o governo está comentando, mas até o momento não saiu nada confirmado, a gente pode enxergar uma Selic até 13%, dependendo do cenário para 2025, tá? Então, de olho nesse ponto. Sobre o Ibovespa, pessoal, o Ibov, nesse momento, ele vem segurando na sua retração de Fibonacci desse movimento de alta de 50%, tá? Vamos ver como é que vai finalizar agora o mês de novembro, se vai finalizar acima ou abaixo, tá? Mas por enquanto esse suporte dos 50% tá segurando os preços. Para ter o impulso aqui, a situação macro precisa melhorar, Selic precisa melhorar também. Tem vários fatores que o mercado vai ter que olhar, vai ter que acompanhar e verificar as suas perspectivas. Lembre-se sempre, o mercado sempre antecipa movimentações. Se a gente chegar uma alta, é porque o mercado já está olhando lá para frente, tá bom? Como também uma baixa. O mercado sempre antecipa notícias, tá bom? Então vamos ficar de olho nesses pontos. Por enquanto, se a gente pega no longo prazo, a tendência do Ibov ainda é de alta, tá? Igual eu falei para vocês, a média móvel dos últimos 20 meses segue em tendência e ainda temos margens para os preços aqui do índice despencar, tá? Para os pontos, no caso aqui, né? É legal a gente acompanhar esses pontos, pessoal. Eu sei que na prática o ideal é sempre focar na ação, analisar a situação da empresa e também a situação do setor, mitigar os riscos e manter a sua carteira normalmente, tendo uma diversificação nela e ir controlando ela com o passar do tempo, buscando oportunidades e balanceamentos dependendo do cenário, tá? Mas é muito legal fazer esse comparativo da situação macro para a gente tentar localizar também oportunidades dentro da bolsa, tá? Essas correlações são bem interessantes, mas é sempre importante vocês olharem o cenário lá na frente, pessoal. Mas espero que vocês tenham gostado. Aqui no lado, vou deixar uma análise que eu fiz sobre a CPFL, que também é uma empresa muito relevante. Dê uma olhada depois. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.